Olá, prezados alunos. Meu nome é Edilson Zafalon, sou professor na área de saúde coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tutor do curso de pós-graduação em atenção básica em saúde da família. Essa videoaula tratará do trabalho de conclusão de curso na qualidade de projeto de intervenção. Nessa videoaula trataremos os tópicos conceito e fases do projeto de intervenção para a conclusão do curso de vocês. O projeto de intervenção deve ser elaborado a partir de uma pesquisa-ação que é concebida em estreita relação ou associação da sua ação propriamente dita com a realidade diagnosticada. Ou seja, ou melhor, é aquela que irá orientar uma mudança ou transformação em uma dada realidade. No caso de vocês, a realidade de sua comunidade ou população adscrita. O objetivo do projeto de intervenção é, a partir de um diagnóstico de um problema, seguir com os seguintes passos e solucionar o problema identificado. Bem, para a construção e avaliação do projeto de intervenção, é importante que se obedeça a alguns fatores. O projeto de intervenção será realizado durante todo o curso, dividido em 5 fases, cada qual com um propósito, e cada qual terá uma nota ao final dos seus respectivos módulos. Seu projeto de intervenção, enquanto trabalho de conclusão de curso, deverá ser individual, porém, é importante trabalhar com sua equipe dentro da estratégia de saúde da família, na elaboração do seu diagnóstico da população, ou população adscrita ou comunidade, da sua construção, da implantação e do desenvolvimento em si do projeto, tendo em vista que seu principal objetivo seja melhorar a saúde da sua população sob responsabilidade de sua equipe. Para a avaliação desse projeto de intervenção, montaremos uma banca examinadora, que é e será constituída por 3 elementos, sendo um deles o seu tutor de formação, na qualidade de seu orientador, e os demais membros constituídos pelos membros do colegiado gestor do curso e orientadores de aprendizagem. Esses 3 elementos avaliarão o seu PI, ou seja, seu projeto de intervenção ao final do curso. Bem, o PI será parte integrante dos módulos de ensino, compondo junto às outras atividades a nota do módulo. É importante frisar que a atribuição e o papel principal do tutor é o esclarecimento das dúvidas através dos fóruns, coletivo ou individual. As atividades desses módulos, dessas unidades de ensino, que versarão sobre o projeto de intervenção, somente serão consideradas concluídas, quando vocês, alunos, alimentarem o editor de texto constante em cada módulo, seja nas fases 1, 2 e 3. Para melhor elucidação dessas etapas e o material didático disponível para a construção do projeto de intervenção, vocês contarão com uma biblioteca geral. Nessa biblioteca geral, como vocês podem ver pelo slide, constará e terá todas as fases e materiais necessários para a construção do seu projeto de intervenção, assim como as normas que deverão ser obedecidas. Bom, nós falamos das fases e aí elas estão elencadas como vocês podem ver no slide. Nós temos 5 fases para a construção completa do seu projeto de intervenção. São elas: análise situacional, ou etapa 1, aspectos introdutórios, ou etapa 2, análise estratégica, etapa 3, implantação, descrição e avaliação da intervenção, etapa 4, e como etapa 5, as considerações finais. Bem, é importante frisar que se realize toda a construção do PI dentro dos locais adequados de cada fase, presentes ao final das atividades referentes ao PI, no ambiente virtual de aprendizagem. As fases, portanto, valerão nota, e elas são vinculadas à finalização das atividades. Fiquem atentos às discussões e orientações. Agora faremos
uma abordagem minuciosa de cada fase, iniciando pela fase 1 ou análise situacional. É importante recapitular que trabalhar na estratégia de saúde da família tem algumas exigências, ou seja, é importante que você conheça a sua população. Para que isso seja possível, é fundamental a elaboração do perfil de sua população, obtido por meio dessa fase 1, ou seja, da análise situacional. Para orientar a análise situacional, colocamos algumas questões norteadoras. São elas: qual a situação da estratégia de saúde da família? Qual a situação de saúde de sua população? Quais os problemas que atingem a sua comunidade? Dentro dessas questões norteadoras, é importante caracterizar a sua população adscrita ou sua comunidade, a qual sua equipe está responsável, é claro. Quais as condições de vida dessa população? Características dos sujeitos, do seu meio ambiente e ainda o perfil epidemiológico dessa população adscrita através dos seus indicadores. Porém, isoladamente, estas informações não são suficientes para se analisar a situação de sua população. Após esses dados obtidos ou coletados, você deverá submetê-lo à análise para verificar os reais problemas do seu território. Você deve buscar os dados, então, pactuados pelo município. Você deve compará-los com os dados preconizados pelo Ministério da Saúde e os dados registrados em seu serviço, ou seja, os dados coletados por você e por sua equipe da sua população adscrita. Se após a coleta desses dados e comparados aos dados pactuados pelo município e os preconizados pelos Ministérios da Saúde, a sua população assistida não está de acordo com estas porcentagens, automaticamente é um problema que deve ser considerado para o seu projeto de intervenção. O contrário também é verdadeiro, ou seja, é fundamental que se pesquisem as diversas fontes de dados para confrontar com os dados levantados em sua comunidade e sua população. Aqui no slide, nós ilustramos os 3 passos para que seja caracterizado um problema para a elaboração do seu projeto de intervenção. E também trazemos, como exemplo, a prevalência de diabetes em sua população. Nós temos os seguintes dados. Segundo o Ministério de Saúde, a prevalência de diabetes em uma população acima de 40 anos é de 11%. Você deve confrontar esses dados trazidos do Ministério com os dados pactuados pelo município e de sua realidade. Como está a prevalência de diabetes em sua unidade? Se esses dados preconizados pelo Ministério da Saúde, os dados pactuados pelo município, vão contra a prevalência de diabetes, por exemplo, em sua unidade, isso sim caracteriza um problema que pode ser considerado para o seu projeto de intervenção. Vale lembrar que depois dessa análise situacional, provavelmente e possivelmente, você terá mais de um problema diagnosticado. Então, você deve priorizar somente um problema a ser trabalhado no seu projeto de intervenção. Procure priorizar os problemas que sejam de resolução de governabilidade local. Priorizar situações que possam trazer maior risco à sua população adscrita. Priorizar os problemas de saúde que acometem subpopulações em vulnerabilidade, sejam eles crianças, idosos, mulheres, pessoas com necessidades especiais, enfim. Embora tenhamos sugerido alguns critérios, é necessário que você analise sua população e reflita sobre as necessidades da mesma. É importante que você faça a reunião com todos os membros de sua equipe de saúde e priorizem o problema de maior importância. Venho lembrar novamente que ao final da unidade de ensino 1, baseado nos dados coletados e em sua análise, encontra-se definido o problema que será o tema de seu projeto de intervenção. A partir daí, a sua etapa 1, ou seja, a sua análise situacional, estará pronta. Passaremos então para a fase 2, ou melhor, os aspectos introdutórios.
Da mesma forma, e seguindo a mesma linha de raciocínio, dentro da etapa 2, trazemos algumas questões norteadoras que você começará a redigir a partir da sua análise situacional. Como questão norteadora para os aspectos introdutórios, nós trazemos: que objetivo pretende se alcançar e o porquê? É uma introdução, o aspecto introdutório é uma introdução já com uma breve revisão literária, justificativa e objetivos do seu projeto de intervenção. Portanto, não queira ampliar demais seus objetivos, pois essa atitude pode trazer desconforto e frustração para a equipe de trabalho. Lembre-se que para cada objetivo deverá ter uma conclusão. Então, vamos delimitar ou afunilar um pouco mais os objetivos que você pretende alcançar. Os aspectos introdutórios ou fase 2 será considerado concluída quando essa fase finalizará após a redação da introdução e dos objetivos no local específico dentro do módulo vigente. Lembre-se, as etapas, nesse momento, as etapas 1, 2 e 3 estará inserida nos módulos de ensino. Importante ressaltar também nesse momento que as citações e as referências obedecem às normas de Vancouver, normas essas que estarão em sua biblioteca geral do ambiente virtual. Bem, redigidas a etapa 2 com a introdução e os objetivos do seu projeto de intervenção, passaremos então para a fase 3. Nessa fase 3 nós temos a análise estratégica, que tem como questão norteadora qual o projeto para resolver esse problema levantado. Nessa fase você irá planejar como o trabalho será feito. Para melhor compreensão, nós escrevemos alguns passos para o seu projeto de intervenção. E é importante que você seja realista, de acordo com o seu tempo e com os recursos que você tem em mãos. Essas questões são elas: o que você pretende alcançar com o projeto de intervenção? O que fazer para modificar a situação problema de sua realidade? Descrever o porquê do projeto de intervenção ser elencado. De preferência, baseie-se na literatura pertinente, que seja inovadora, bem-sucedida e recente. Ou seja, nessa análise estratégica, você vai planejar o seu projeto de intervenção. Volto a lembrar que junto com a sua equipe de trabalho. A análise estratégica, ela deverá ter discriminada a sua população-alvo, ou os seus sujeitos que participarão do trabalho. Nessa população-alvo, qual será o número de pessoas assistidas ou envolvidas? Caracterize os espaços que você detém e o número e o tempo, quando e onde vocês farão esse projeto de intervenção. Alguns aspectos devem ser abordados que tenham relevância para o trabalho. Exemplo, fatores de risco para ao processo saúde e doença. A sua realidade local. Qual será o instrumento utilizado para obter os dados? Essas questões devem ser enfatizadas. Você utilizou ou utilizará um questionário, entrevistas, consulta aos prontuários, consultas ao sistema de informação de atenção básica ou dados coletados junto à Secretaria de Saúde. Lembre-se, é importante reunir a equipe para planejar a ação a ser realizada. Então, aborde como será realizada a ação, quando será realizada, o local que será realizado, responsáveis por essa ação, os resultados esperados e os parâmetros de avaliação. Enfim, após a redação e alimentação do editor de texto constante no ambiente virtual de aprendizagem, a sua etapa 3 do projeto de intervenção estará concluída. Passemos então para a fase 4. Iniciamos então a fase 4, que consta da implantação
descrição e avaliação da intervenção. Esta fase 4 ocorrerá paralelamente às atividades dos módulos. Como questão norteadora desta fase 4 da implantação, descrição e avaliação da intervenção, nós temos como foi implantado ou implementado esse projeto, quais os resultados do seu trabalho, ou melhor, quais os resultados do seu projeto de intervenção aplicado, como aconteceu ou ocorreu o seu PI, a sua realidade, e fará, então, uma análise crítica, reflexiva, descritiva do projeto de intervenção. Nessa fase, você irá desenvolver a ação proposta. Registre detalhadamente as atividades e seus resultados. Isso é importante para a redação da mesma fase. Descreva o passo a passo do que aconteceu em função do que havia previsto no seu planejamento. Apresente nos resultados gráficos, tabelas, fotos, contextualizando com a literatura pertinente. Essa literatura deve ser, novamente, venho enfatizar, inovadora, recente e pertinente ao assunto que esteja sendo abordado. Finalizada, redigida e alimentado no editor de texto esta fase, finalizamos ela e partimos para a última, que é a etapa 5, que são as considerações finais. Como questão norteadora, nós temos, então, quais as conclusões do seu trabalho na qualidade de projeto de intervenção. Avaliar os objetivos do seu PI é importante. Se eles foram atingidos totalmente, parcialmente, ou se não foram atingidos, discutindo em função da realidade em que você trabalha e atua. Redija, escreva, disserte sobre as fragilidades e potencialidades de sua ação, de seu projeto de intervenção em função de sua realidade. Isso é importante nessa fase, porque você trará novas propostas para a superação dessas fragilidades ou propostas para otimizar as potencialidades encontradas até então. As suas considerações finais devem responder aos seus objetivos. Nessas considerações finais, vale lembrar que estamos finalizando o seu projeto de intervenção. Você deve redigir as referências do projeto de intervenção e, ao final, postar ou alimentar a caixa de texto apropriado. Lembre-se, as referências, assim como as citações, seguem as normas de Vancouver. Enfim, após redigida essas considerações finais, avise o seu tutor que seu trabalho está concluído, ou melhor, finalizado. Assim que o tutor avaliar o seu projeto de intervenção, ele fará a liberação para a banca examinadora, como foi anteriormente falado. A finalização do projeto de intervenção será concluída após a redação e postagem ou alimentação das considerações finais nos editores de texto e revisão dos mesmos. Os examinadores de sua banca farão as devidas sugestões e você terá que corrigi-las antes da postagem final, ok? Após a construção dessas 5 fases, o seu projeto de intervenção deverá estar concluído. As dúvidas pertinentes à construção e fases ou etapas serão sanadas através dos tutores de formação. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até uma próxima.